O Carluxo, ele tá morrendo de medo de voltar ao Brasil. É verdade, pessoal, ele tá lá nos Estados Unidos todo tenso, né, todo nervoso, porque ele teme que se ele voltar pro Brasil, ele pode sofrer algum tipo de ataque, ele teme pela segurança dele. Imagina, né, o Carluxo tá andando na rua e vem um fortão, agarra ele por trás assim, dá um mata-leão, esfrega a barba aqui no ouvido, os dois ficam rolando no chão, nossa senhora, né, ele tem medo que isso possa acontecer. Mas isso é balela, a verdade é que ele tá com medo da prisão, porque tem uma investigação contra ele no Ministério Público por peculato, fora que o Alexandre de Moraes também pode incluí-lo em todos esses inquéritos, já que o Léo Índio tá na mira da justiça. Na sua opinião, o Carlos ele tá com medo de ser atacado por um fortão? Ou ele tá com medo, na verdade, de ser preso? Ou são os dois? Coloca nos comentários, deixe seu like se você gosta de ver o Luluxo com medo e, claro, se inscreva no canal. Essa informação do medo do Carluxo de voltar ao Brasil foi dada pela Juliana Del Piva, do UOL. Ela falou que o Carluxo, como você sabe, ele está nos Estados Unidos ainda. Ele ainda não voltou para o Brasil. O Carlos está nos Estados Unidos desde o final do ano passado. Ele chegou alguns dias antes do Bolsonaro nos Estados Unidos. Não está ficando na mesma casa do Bolsonaro, né, do José Aldo, já que Michelle está na mesma casa do Bolsonaro. E vocês sabem que ambos têm grandes desentendimentos, então não adianta colocar os dois embaixo do mesmo cômodo ou do mesmo teto, porque aí vai dar problema. Eles têm crises de ciúme, você sabe toda essa história, já falei, link aqui no card para que você entenda todas essas desavenças de Carluxo e Michelle, né? Ele tá ficando em outra casa. Só que ele teme voltar ao Brasil, segundo a Juliana Dalpiva, porque ele teme a sua própria segurança. Porque agora que o Bolsonaro já não é mais o presidente da República, o Carlos não vai ter os agentes de segurança federais que acabavam fazendo ali a escolta dele. Agora ele vai estar sozinho e ele tem medo. E a justificativa dele, olha só, cara, vê se não é uma piada. A justificativa que o Carluxo está apresentando, né, porque ele teme pela segurança, foi que no ano passado, 2 semanas depois que o Bolsonaro foi derrotado no segundo turno, assessores do Carlos, eles estavam no elevador na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro e aí o que aconteceu? O elevador ficou parado. E eles começaram a achar que foi na verdade uma sabotagem, não foi um problema técnico, né? De fato foi. Não, eles ficaram lá juntos várias horas, ficaram lá alguns minutos, depois o elevador desceu, ninguém se feriu, tá tudo bem, mas o Carlos fica falando que foi uma sabotagem e a segurança dele tá em risco. Porque a Juliana falou também para nós que o Carlos ele está muito tenso e apreensivo no Rio de Janeiro. Só que a história é outra, pessoal, não tem nada a ver com segurança, com medo, com policiais fortões, não tem nada a ver com isso. A grande verdade é que o Ministério Público está finalizando a investigação contra o Carlos por peculato. Essa investigação, o que é peculato? É o esquema das rachadinhas. Você sabe que o esquema da rachadinha não era somente no gabinete do Flávio. Existia no gabinete do Carlos, no gabinete do Bolsonaro e também no gabinete do Flávio. Tanto que o Bolsonaro agora, nesse escândalo do Caixa 2, no Palácio do Planalto, é um escândalo muito parecido com as rachadinhas. Link aqui no card para que você veja esse que é mais um problema do Bolsonaro. Só que como que o Bolsonaro ele era o presidente da República, as investigações contra o Carlos elas estavam meio paradas. Estavam paradas e agora elas podem voltar sem qualquer tipo de pressão. Claro que o Ministério Público está indo com muita calma para não parecer que o Bolsonaro ele é um perseguido político e muito menos os filhos dele. Essa é uma investigação que já está avançando desde 2021. Só que como são muitos funcionários que precisam ser investigados no gabinete do Carlos, é uma investigação longa, porque de fato havia saques em dinheiro vivo de funcionários do gabinete do Carlos. Aí precisa saber se eles estavam repassando esse dinheiro para o Carlos ou se estavam ficando com eles. Qual que era o destino do dinheiro? Só como o Carlos é vereador desde o ano 2000, ele assumiu em 2001, então aí tem muitos assessores para serem investigados. E você sabe que se um assessor do Carlos for investigado, for considerado culpado, toda a família Bolsonaro cai, porque havia uma espécie de rodízio. Saía um funcionário, o João das Couves, trabalhava no gabinete do Carlos, fazia a rachadinha, pegava o FGTS, repassava uma parte pro Carlos e depois ia pro gabinete do Bolsonaro. Depois fazia a mesma coisa, rachadinha, divisão do FGTS, e ia pro gabinete do Flávio, a mesma coisa e depois voltava pro gabinete do Carlos. Se um desses funcionários que fez um rodízio foi pego na rachadinha, no gabinete do Carlos, todos os outros gabinetes também vão acabar caindo. Então é por isso que o Carlos ele está morrendo de medo. Na sua opinião, esse é o motivo? Medo da justiça?
Ou tem outra situação? Coloque nos comentários, claro, muito importante, e também se inscreva no canal. Eu sinceramente estou bem cansado, pessoal. Ontem eu tomei um café à tarde, que erro, que erro. Eu tive uma insônia pesada, depois eu dormi das 10 à meia-noite, depois fui dormir só às 4, perdi completamente o sono. Mas voltando pra cá, né, queria compartilhar essa situação com vocês. O Carluxo, ele tem uma situação muito complicada também, não só do ponto de vista do Ministério Público, mas dessas investigações bolsonaristas. Primeiro porque quem divulgou aquele vídeo que fez com que o Bolsonaro fosse investigado pelo Alexandre de Moraes foi o Carlos. A família dele tá toda contra ele. Michele tá contra, tá pé da vida, o Flávio possivelmente, porque todos estão culpando o Carlos. E nessa situação, o Carlos começou a atacar os bolsonaros, dando indiretas para o Flávio, para a Michele, porque ele está jogando na defensiva. Ele não quer ser o responsável pela prisão do Bolsonaro, mas ele vai ser o responsável, porque a investigação foi aberta por culpa dele, Carlos. Você sabe desses ataques também, já tem vídeo aqui no canal, link aqui no card. E como foi o Carlos que fez a publicação do vídeo, algumas pessoas defendem que ele seja também investigado no inquérito do Alexandre de Moraes. Porque se a imprensa tem a informação e outros ministros falaram que a investigação contra o Bolsonaro ela é injusta porque quem postou o vídeo que depois foi logo apagado foi o Carlos deveria ser investigado também. A gente não sabe se essas informações da imprensa elas procedem, porque são informações passadas por uma fonte, né, para os jornalistas, não há um dossiê, não há fotos, não há um trabalho investigativo mais apurado por parte da imprensa. Como nós estamos vendo, toda a situação envolvendo rachadinha do Bolsonaro e investigações mais profundas por parte do jornalismo. É uma fonte que trouxe a informação e não sei se é possível abrir uma investigação só baseada nessas fontes que a imprensa tem. Se for possível, se você conhecer mais sobre o direito, coloque aqui nos comentários. Mas existe um outro problema para o Carlos, porque o Léo Índio, o primo íntimo do Bolsonaro, do Carlos, né, o primão, né, que eles brincavam muito de Forte Apache, uma jiu-jitsu sem camisa, né, parecia que eles gostavam muito de ter essa intimidade. Ele participou dos atos em Brasília e ele pode acabar sendo detido também. A PGR recebeu um pedido por parte do STF, de outras instâncias, para que o Léo Índio fosse detido. Você sabe dessa história também, link aqui no card. E se o Léo Índio for detido, a quebras de sigilos, as investigações contra ele podem indicar também a participação do Carlos como mentor, como incentivador de todos esses atos. Porque vocês estão acompanhando que as investigações elas já estão avançando, elas já saíram dos baderneiros e começaram a ir para as pessoas que estavam financiando e vão chegar nos idealizadores políticos, link também aqui no card. Então há um cerco jurídico sendo fechado contra a família Bolsonaro. E eu vejo que esse é o grande medo do Carlos, porque o Bolsonaro já começou a soltar as pérolas que ele é um preso político e é um perseguido da justiça, porque o Paulo Capelli, que é colunista do Metrópolis, trouxe lá na coluna dele essa informação, que o Bolsonaro vai falar que ele é um perseguido político e toda essa história que nós já estamos falando aqui no canal desde quando? 2021? Há 3 anos, há 2 anos, né, que nós estamos falando isso, então não surpreende ninguém que o Bolsonaro vá usar esse expediente. Na verdade, agora começa a ser apenas confirmado pela mídia tradicional, mas isso aqui no canal nós já sabíamos há muito tempo. E é assim que vai acontecer. E o Bolsonaro pode também tentar usar esse argumento para proteger o Carlos. Porque o Carlos e o Bolsonaro, eles possuem os mesmos problemas, né? O Bolsonaro, ele não tem mais foro privilegiado pela primeira vez em 30 anos, e o Carlos também não. Mas o Carlos é vereador? O Carlos é vereador. Mas vereadores, né, integrantes do poder legislativo municipal, não possuem foro privilegiado. Ah, porque, poxa, é muita cidade. Então ele não tem esse foro, não tem essa prerrogativa. Então ele está exposto à justiça comum. Como agora esse caso do Ministério Público que vai investigar o Carlos e, ao que tudo indica, vai confirmar a existência de peculato no gabinete do Bolsonaro. Que situação, né? No caso do Carlos, você também teria medo de enfrentar a justiça? Eu acho que ele também pode nem voltar mais para o Brasil, né? Abrir mão do cargo, dar abandono de função, vai embora. Vamos ver se no início da legislatura ele vai voltar. Eu acho que não, porque o medo dele ser preso e ter que lutar jiu-jitsu com alguém que não seja o primão é muito grande. Mas é interessante que
rapidamente, né, pessoal, o poder político do Bolsonaro, a influência se deteriorou muito rápido. Nós não estamos nem no final de janeiro, temos ainda mais uma semana e a situação jurídica da família Bolsonaro se degradou demais e vai degradar ainda mais, principalmente por causa dos Yanomamis, isso lá em Haia, mas é assunto para um outro vídeo.